Olá, vamos dar início à nossa 19ª aula. Essa aula é referente ao dia 20 de novembro e nós vamos falar sobre primitiva de funções. Eu começo a aula fazendo uma pergunta para vocês e eu quero que vocês me ajudem a pensar aqui. Eu quero saber qual é a função que, quando eu derivo essa função, o resultado da derivada dessa função é 1. Então, vamos pensar em uma função que, quando eu faço a derivada dela, o resultado é 1. Eu acho que a maioria de vocês já deve ter pensado que uma função natural é a função f de x igual a x. Quando eu derivo a função f de x igual a x, a derivada de x é igual a 1. Então, essa é a primeira função que a gente consegue pensar que o resultado dela, da derivada, é igual a 1. A pergunta é, ela é a única função? Bom, se você pensar um pouco mais, você sabe que se você, no caso a função f de x igual a x mais 1, se você derivar ela, a derivada de x é 1 e a derivada da constante é 0. Então, a função f de x igual a x mais 1 é um exemplo de função que quando você deriva, o resultado dá 1. Se você pegar a função f de x igual a x mais 2, é outro exemplo de uma função que quando você deriva ela, o resultado também dá 1. Se você pegar a função f de x igual a x menos 1, quando você deriva essa função, o resultado dela também é 1. E quando você pega a função f de x igual a x menos 2 e deriva ela, o resultado é 1. Será que eu listei todas as possíveis funções que, quando eu derivo elas, o resultado da derivada dessa função é igual a 1? Não. Você já deve ter notado que qualquer função que seja do tipo x mais uma constante vai ser uma função que a derivada dela é igual a 1. Porque quando você pega uma função do tipo x mais uma constante, a derivada de x é 1 e a derivada da constante é 0. Então, todos esses são exemplos de funções que, quando a derivada é 1. Então, a resposta é que não existe uma única função que a derivada dela é igual a 1. Então, o que a gente vai fazer agora é retornar àquela pergunta inicial e mudar a abordagem a essa pergunta. Então, querer saber qual é a função que a derivada é igual a 1, é eu querer saber de você. Pensa aí para mim em uma função que o coeficiente angular é igual a 1, ou seja, que a inclinação dela é igual a 1. O resultado da tangente desse ângulo de inclinação, o resultado é igual a 1. Então, vamos pensar em funções que o coeficiente angular é igual a 1. Então, uma das funções que o coeficiente angular é igual a 1 é a função y igual a x. Lembrando que o coeficiente angular igual a 1, eu lembro que o coeficiente angular é justamente a tangente desse ângulo de inclinação aqui que é formado. Então, eu estou falando de um ângulo cuja tangente é igual a 1. Então, eu estou falando que a inclinação aqui é 45 graus. Mas a função f de x igual a x não é a única função que a inclinação é 45 graus ou o coeficiente angular é igual a 1, não. A gente consegue encontrar todas essas outras funções e o que acontece para você encontrar não só essas funções como outras? Bom, é só você pegar retas paralelas a essa daqui. Se você pegar retas paralelas a essa reta y igual a x, todas elas vão ter esse ângulo aqui, esse ângulo de inclinação de todas elas é o mesmo, porque elas são retas paralelas. Então, todas elas têm a mesma inclinação, todas elas vão ter o mesmo coeficiente angular, que é igual a 1. Então, qualquer função que você pegar paralela a essa, como que você faz para pegar uma função paralela a essa? É só você transladar essa função y igual a x. Então, você pode transladar unidades para cima ou transladar unidades para baixo. Por exemplo, no caso y igual a x mais 1, eu transladei uma unidade para cima. No caso do x mais 2, eu transladei 2 unidades para cima. E no caso do x menos 1, eu peguei a reta y igual a x e transladei uma unidade para baixo. E no caso da y igual a x menos 2, eu transladei 2 unidades para baixo.
Então, eu digo o seguinte, que a função f de x igual a x é uma primitiva da função f de x igual a 1. Ou seja, ela é uma função que quando eu derivo esse f de x igual a x, o resultado desse f de x igual a x, o resultado da derivada do f de x igual a x é 1. Então, a primitiva é a função que a derivada dela, o resultado dela é aquela função. Então, você diz que a primitiva de uma função é aquela função que quando você deriva, o resultado dá justamente aquela função. Então, falei muito em função, então vamos dar nomes para essas funções para não ficar confuso. Então, eu falo que uma função f maiúscula é primitiva de uma função f minúscula, por quê? Por causa que a função f maiúscula de x, ou seja, f de x igual a x, quando eu derivo essa função, o resultado dela é justamente essa f minúscula, que é igual a 1. Mais ainda, eu digo que qualquer função que seja da forma x mais constante, ela também vai ser uma primitiva dessa função f de x igual a 1. Então, o que eu tenho aqui é uma família de primitivas que eu obtenho ela só transladando a função y igual a x. Então, definindo, usando uma coisa mais formal aqui, é o seguinte, eu digo que uma função f maiúscula, ela é uma primitiva de uma função f minúscula, se quando eu derivo, se a derivada dessa função f maiúscula é justamente essa f minúscula. Então, isso é o que a gente vai chamar de primitiva ou primitiva particular. E um resultado que eu tenho aqui é um teorema que ele é bem relacionado com o que a gente viu quando a gente estava estudando o teorema do valor médio. Uma das aplicações do teorema do valor médio que a gente viu foi o seguinte, se você tem duas funções que têm a mesma derivada, então se você tem duas funções, uma função f e uma função g, que o resultado das derivadas são iguais, não significa que essas funções são iguais. Significa só que entre elas tem uma diferença, elas se diferem por uma constante. Então, é isso que eu vou utilizar como argumento para enunciar esse teorema aqui embaixo. Então, por exemplo, você tem que uma função f maiúscula é primitiva de uma função f minúscula. Então, o que isso significa? Significa falar o seguinte, que quando eu derivo essa f maiúscula, eu tenho essa f minúscula. E vamos dizer que você tem uma outra função g maiúscula aqui, que também é primitiva dessa função f, e a gente viu que a gente consegue obter uma família de funções, uma família de primitivas para uma função. Então, o que significa isso? Significa que quando eu derivo essa função g, o resultado dela é essa função f minúscula. Então, eu tenho que duas derivadas aqui são iguais, e a gente sabe pelo teorema do valor médio que se as derivadas de duas funções são iguais, não significa que elas são iguais, significa que elas se diferem por uma constante. Então, quer dizer que você consegue escrever uma delas como sendo uma primitiva particular mais uma constante. E é isso que está dizendo aqui esse teorema, que você consegue que esse de cima é o que a gente chama de primitiva particular, mas existe algo chamado primitiva geral, que é basicamente você pegar a sua primitiva particular e acrescentar uma constante. A gente sabe que a constante não vai alterar nada, por causa que quando você deriva a constante, o resultado dela dá zero, tá? Então, é isso que a gente tem. A gente tem essa primitiva mais geral, ela representa essa família de primitivas aqui da nossa função. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Eu peço para encontrar a primitiva mais geral. Então, primeiro eu tenho que encontrar uma primitiva particular, e uma vez que eu encontro a primitiva particular, é só, de acordo com o teorema, acrescentar uma constante que eu vou ter a primitiva geral. Então, vamos pensar aqui no caso da função f de x igual a seno de x. Qual que é a função que quando eu derivo ela, o resultado é seno de x? Bom, vamos pensar nas funções trigonométricas. Eu sei que a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos o seno. Então, como a derivada do cosseno é menos o seno, eu estou querendo saber de uma função que quando eu derivo ela, o resultado dela aparece só o seno.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos aqui e passar para esse outro lado. E eu tenho a seguinte informação, que se eu pegar como primitiva a função f de x igual a menos cosseno x, ela vai ser a primitiva, é uma primitiva de f de x igual a seno de x. Pois, se eu derivar essa função, então vamos derivar o menos cosseno de x. O menos passa para o lado de fora, porque é uma constante, então fica a derivada do cosseno, e a derivada do cosseno é menos seno, que multiplica com esse sinal de menos, e fica o seno de x, que é justamente o valor da minha função f minúscula. Então, por isso que eu posso falar que a minha função f de x igual a menos cosseno de x é uma primitiva particular, só que o problema ele está pedindo, o exemplo ele está pedindo uma primitiva geral. Então, eu digo o seguinte, segue do teorema anterior que para eu conseguir uma primitiva mais geral, então g de x igual a essa f aqui, a primitiva particular, mais uma constante, é primitiva geral. Deixa eu consertar uma coisa que eu fiz no slide anterior, que talvez cause uma certa confusão desnecessária aqui. Eu vou isolar aqui, vou trocar só o f com a g, ou seja, eu vou isolar a g aqui. Então, vai ficar assim, só para casar essa notação aqui com o que eu tinha feito o que é feito no teorema. Então, assim então assim eu tenho a minha primitiva mais geral aqui, tá? Faltam mais outras duas aqui, vamos adicionar uma folha aqui para a gente pegar e fazer essas duas primitivas. Então, a próxima função que eu tenho é a função f de x igual a 1 sobre x. E eu quero saber aqui, eu penso qual é a função, que quando eu derivo ela, o resultado é 1 sobre x. Então, vamos pensar em funções que a gente conhece, a gente sabe que para o resultado dessa derivada, para a derivada de uma função, o resultado dela ser 1 sobre x, uma função que é uma candidata à primitiva particular é a função f de x igual a ln de x. Então, f de x igual a ln de x é uma primitiva de f. Por que que ela é uma primitiva dessa f? Porque quando eu derivo essa função, o resultado dela é justamente esse 1 sobre x. Então, pois, quando eu derivo essa função f de x igual a ln de x, o resultado dessa derivada é 1 sobre x. Então, eu digo isso aqui e então segue do teorema. Que a função g de x igual a ln de x, então a primitiva particular, mais a constante, é a primitiva geral dessa função. Nesse exercício, eu chamo a atenção porque a gente já resolveu um caso. Isso daqui, eu consigo derivar essa função ln de x só olhando para os valores do domínio do x, né? Que é a função ln de x, ela só está definida para valores positivos. Só que eu lembro a vocês, um exemplo que a gente já fez em umas aulas anteriores, que dizia o seguinte, quanto que a gente tinha que calcular ln do módulo de x, calcular a derivada desse ln do módulo de x. E a gente viu que a derivada do ln do módulo de x, deixa eu tentar fazer isso a gente fez isso em umas aulas anteriores, mas vale a pena a gente fazer isso novamente aqui com mais cuidado.
Então, se eu pegar a função... Então, vamos voltar aqui o que a gente estava fazendo. Se você tem a função f de x igual a ln do módulo de x, você sabe o seguinte, que essa função ela é definida da seguinte forma. Ela é o ln de x, se o x for maior ou igual, se o x for maior que zero, e ln de menos x, se o x for menor do que zero. Isso daqui foi um exemplo que a gente fez em umas aulas anteriores, e a gente tentou derivar essa função e viu que nos dois casos a derivada aqui é 1 sobre x. Porque a derivada do ln de x é 1 sobre x, e para derivar o ln de para derivar ln de menos x, o que eu faço? Eu uso a regra da cadeia. Então, a derivada do ln de menos x, a derivada do ln é 1 sobre o argumento, que é menos x, vezes a derivada do argumento, a derivada do menos x, é menos 1. Então, o que eu fiz aqui é usar a regra da cadeia e nota que nos dois casos a derivada é 1 sobre x. Então, para ser mais geral ainda, a função ln de x, ela não é a única, ela não é talvez o resultado, a solução que a gente encontrou aqui é só uma solução parcial. É uma solução só para valores positivos. Então, eu posso melhorar esse resultado aqui falando o seguinte, que na realidade a função ln do módulo de x é uma função que a primitiva dela é 1 sobre x. Quer dizer, é uma função que é primitiva do 1 sobre x. Por quê? Porque se eu derivo o ln do módulo de x, igual eu fiz aqui embaixo, o resultado disso é 1 sobre x. Então, a minha primitiva geral é ln do módulo de x mais k. Então, nesse caso aqui, para a função f de x igual a 1 sobre x, eu tenho que a minha primitiva mais geral aqui é a função ln do módulo de x mais k, certo? Mais um exemplo aqui, que eu esqueci qual é a função x elevado a n, com n diferente de menos 1. Então, a gente vai pegar e fazer aqui o caso agora, tentar encontrar a função. Eu quero encontrar a primitiva dessa função x elevado a n com n diferente de menos 1. Então, eu penso aqui uma função que quando eu derivo ela, o resultado tem que ser o x elevado a n. E aí, eu lembro da regra da potência, mas eu tento lembrar da regra da potência do jeito contrário, do jeito inverso. Então, vamos pensar de um jeito um pouco mais... vamos pensar num jeito mais... Vamos fazer por exemplos, por exemplo. Tá? Exemplos, por exemplo. Então, vamos começar por exemplos. O que acontece, por exemplo, se eu estivesse falando da função f de x igual a x? Vamos começar... Antes desse, vamos fazer um caso que foi o que motivou o início dessa aula aqui todo, que é um caso bem simples, que é o caso da função f de x igual a 1. A função f de x igual a 1, eu lembro a vocês que ela nada mais é do que a função x elevado a zero. E eu vi que para esse caso a primitiva dessa função é f de x igual a x, a primitiva particular. Então, o que aconteceu? Eu peguei e parece que, enquanto na regra da potência eu descia o expoente e subtraía 1, parece que, em se tratando de expoente, para falar em primitiva, eu tenho que somar 1 no expoente. Vamos pegar um outro exemplo aqui, a função f de x igual a x elevado a 1. Quem seria a primitiva dela? Então, eu penso aqui uma função que quando eu derivo ela, o resultado é x. E se você pegar esse exemplo que foi feito aqui em cima, você nota o seguinte, parece que o que eu faço aqui é aumentar uma unidade do expoente. Então, você pensa que se você aumentar uma unidade no expoente, vai resolver isso. Então, se aqui é x elevado a 1, aumentando uma unidade no expoente, eu obtenho o x ao quadrado. Vamos derivar o x ao quadrado. Quanto que é a derivada do x ao quadrado? A derivada de x ao quadrado é 2x. O que aconteceu aqui? Apareceu o x, mas apareceu um 2 também. O que aconteceu? Eu preciso
pegar e tirar esse 2 aqui de alguma forma. Então, o jeito de tirar esse 2 seria multiplicar pelo inverso dele. Então, se eu multiplicar pelo inverso aqui, o que acontece? Esse 2 cancela com esse 2 e sobra, enfim, o x. Então, aqui na realidade, a primitiva é 1 sobre 2x ao quadrado. Vamos pegar mais um exemplo, a função f de x igual a x ao cubo. X ao quadrado, desculpa. Quem que seria a primitiva dele? A gente já viu que, em se tratando de expoente, é só aumentar uma unidade. Só que a gente viu que isso daqui não é suficiente, eu tenho que multiplicar por um número. E a ideia é que esse número seja justamente o inverso desse expoente aqui. E verdade, se você pegar a função 1 sobre 3 vezes x ao cubo, quando você deriva ela, fica 1/3 vezes a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Cancela, sobra só o x ao quadrado. Então, a ideia que parece para a gente aqui é a seguinte, que se a função f de x igual a x elevado a n, uma primitiva dela é basicamente você aumentar uma unidade no expoente e multiplicar pelo inverso desse expoente. Que foi isso que a gente pegou e viu esse processo aqui. Então, esse é o nosso candidato para ser a nossa, então, é uma primitiva de f de x igual a x elevado a n. Vamos verificar isso? Eu falo que ela é uma primitiva, pois aqui lembro que n é diferente de menos 1, porque se o n for igual a 1, o que acontece? Se o n for igual a menos 1, vai aparecer 0 no denominador. Então, aqui eu estou considerando esse caso aqui n diferente de menos 1, tá? Então, pois, quando você deriva isso daqui, e eu estou desconsiderando o caso n igual a menos 1, porque no caso que n é igual a menos 1, eu tenho x elevado a menos 1, x elevado a menos 1 é 1 sobre x, e esse caso a gente já resolveu aqui anteriormente. Então, por isso que eu posso pegar e desconsiderar esse caso. Então, quando eu derivo essa função f de x igual a 1 sobre 1 sobre n mais 1 vezes x elevado a n mais 1, como que fica o resultado dessa derivada? Eu coloco a constante do lado de fora e derivo a função x elevado a n mais 1. Como que eu derivo a função x elevado a n mais 1? Eu vou ter que usar a regra da potência. Então, eu desço n mais 1 e depois eu subtraio 1 no expoente. Então, n mais 1 menos 1. Que cancela e vai ficar só o x elevado a n. Esse n mais 1 cancela com esse n mais 1, então aqui vai sobrar só o x elevado a n, que é justamente o meu f de x. Então, o que eu estou falando aqui para você é que a minha função, a minha primitiva, o que eu estou chamando de primitiva particular aqui, é a função f de x igual a 1 sobre n mais 1 vezes x elevado a n mais 1. Então, segue do teorema aqui, que a minha primitiva geral, que é a primitiva geral, é nada mais do que essa primitiva particular que eu achei, adicionada a uma constante. Então, segue do teorema que a primitiva geral, que eu estou chamando de g de x, é a primitiva particular, 1 sobre n mais 1, vezes x elevado a n mais 1, mais uma constante. Então, essa daqui é a nossa primitiva, que g de x ficar constante, é primitiva geral de f de x igual a x elevado a n, com n diferente de menos 1. Então, você já deve ter percebido que essa questão de primitiva é pensar o inverso do que eu pensaria no caso da derivada. Então, achar uma primitiva, em muitos livros, aparece como sendo um processo de antiderivação. Então, fazer o inverso do que propõe a derivada, tá? Com isso, fazendo vários exemplos parecidos com esse que a gente já fez aqui, a gente consegue montar
uma tabela aqui. Nessa tabela eu coloco só primitivas particulares. Lembro que para você falar em primitivas mais gerais é só você acrescentar uma constante. Então, por exemplo, se você tem uma constante multiplicada a uma função, como que você faz para achar a primitiva particular? Bom, é só você pegar aí, se a sua função f maiúscula é primitiva da sua função f minúscula, a primitiva dela é nada mais do que conservar a constante e multiplicar pela primitiva particular. Não é difícil verificar isso, porque se você derivar, então a ideia é você consegue conferir esses resultados pelo simples fato de, quando você deriva essa coluna aqui que está à direita, você consegue obter essas funções aqui que estão à esquerda. Então, se eu derivar essa coluna aqui, esse valor, o que acontece com a constante? Quando você vai derivar isso daqui, então, quando você tem uma constante aqui, quando você deriva isso daqui, a constante fica do lado de fora e você vai derivar só a função. E a gente sabe que, como essa f maiúscula é primitiva dessa f, significa o quê? Que quando eu derivar essa função f, o resultado dela é justamente a minha f minúscula. E é assim que eu justifico essa primeira linha aqui. E essa segunda linha? Essa f e essa g, elas são ditas aqui no início primitivas das funções f e g, respectivamente. Se eu derivar as funções f e g, então se eu derivar as funções f maiúscula e g maiúscula, se eu derivar essas funções, como a f maiúscula é primitiva da f minúscula, então quando eu derivo ela, o resultado da f pequeno, e quando eu derivo a função g maiúscula, é a g pequena, porque a g é primitiva dessa g pequena aqui, que é justamente os elementos que eu tenho na coluna esquerda. Essa terceira linha a gente já fez como exemplo anterior. A quarta linha a gente também já fez como exemplo. A função exponencial, a primitiva dela é a própria exponencial, porque quando você deriva a função exponencial, o resultado dela é a própria exponencial. Como a derivada do seno é o cosseno, então você diz que o seno é uma primitiva do cosseno. Esse daqui também foi outro exemplo que eu fiz. Quando eu derivo o menos cosseno, o resultado da derivada do menos cosseno é o seno. Qual que seria a primitiva da secante ao quadrado de x? Bom, a primitiva da secante ao quadrado de x é a tangente, porque quando eu derivo a tangente, o resultado da derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Aqui, a primitiva da secante vezes a tangente é a função secante de x, porque quando eu derivo a função secante, o resultado da derivada da secante é secante vezes a tangente. E qual é a derivada de a primitiva de 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado? É a função arcosseno de x, porque quando eu derivo o arcosseno de x, o resultado é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Qual que é a primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado? É a função arcotangente de x, porque quando eu derivo o arcotangente de x, o resultado é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, você nota que é nada mais do que fazer o processo inverso, muitas vezes conhecido como antiderivação. Então, vamos fazer algum exemplo aqui, uma coisa mais encorpada aqui, que é encontrar a função g. O que é a função g? A função g é uma função que, quando eu derivo ela, é isso daqui. Então, eu tenho o resultado da derivada, mas eu quero encontrar a função original. Então, a função que, quando eu derivo, o resultado é justamente essa função. Ou seja, eu estou falando em encontrar a primitiva dessa função. Então, eu tenho a derivada é a função g' de x, igual a 4 vezes seno de x, mas eu posso escrever isso daqui de uma forma, melhorar o jeito de escrever isso daqui. Eu posso escrever isso daqui como 2x² sobre x, menos raiz de x sobre x. E eu uso aqui a divisão, aqui conservo a base e subtraio os expoentes, porque é uma divisão. Então, fica mais 2 vezes x² dividido por x, você conserva a base e subtrai os expoentes, então fica x². E raiz de x é x elevado a 1 sobre 2. X elevado a 1 sobre 2 dividido por x, você conserva a base e subtrai os expoentes.
1 sobre 2 menos 1 dá menos 1 sobre 2. Então, essa expressão eu consigo escrever dessa forma, e o que eu quero fazer agora é encontrar a minha função g de x, ou seja, eu quero saber qual é a função que, quando eu derivo, dá justamente essa linha aqui de cima. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a tabela que a gente fez anteriormente, a tabela que eu acabei de apresentar para vocês. Então, segue da tabela, vou colocar isso aqui. Segue da tabela. Então, eu estou falando aqui de encontrar as primitivas, que vamos começar passo por passo. Eu tenho uma soma de funções e eu vi de acordo com a tabela anterior que se você, quando eu estou falando aqui de uma soma de funções, a primitiva dela é nada mais do que somar as primitivas. Então, eu pego e o que eu posso fazer é analisar cada uma delas separadas e depois somar e subtrair aqui, tá? Então, vamos começar com a função 4 vezes seno de x. Então, aqui é uma constante vezes uma função. De acordo com o que diz a tabela, para você achar a primitiva dela, você não precisa se preocupar com a constante, basta se preocupar com a função. Então, eu preciso saber qual é a primitiva. Então, eu mantenho a constante e eu preciso saber qual é a primitiva do seno, ou seja, qual é a função que, quando eu derivo, o resultado é seno. Se você consultar aqui na tabela, a função que a primitiva do seno é a função menos cosseno de x, porque quando eu derivo menos cosseno de x, o resultado é seno de x. Então, aqui a minha primitiva vai ser menos cosseno de x. Mas, o que acontece aqui, novamente, eu tenho uma constante vezes uma função. Então, para falar em primitiva dessa, eu conservo a constante e eu vou falar da primitiva da função x à quarta. E a gente viu que na tabela anterior que toda função do tipo x elevado a n, para você achar a primitiva, como que você faz para achar a primitiva desse tipo de função? Você vai somar 1 no expoente e vai repetir esse expoente aqui no denominador. Então, é nada mais do que x elevado a 4 mais 1, dividido, vou repetir esse expoente aqui no denominador, por 4 mais 1. Menos x elevado a menos 1 sobre 2, eu vou usar de novo a mesma regra. Então, eu vou somar 1. Então, é diferente do que eu fazia na regra da potência. Na regra da potência, eu diminuía o expoente. Agora, não. Eu vou pegar e vou somar 1 e conservar esse expoente no denominador. Então, essa daqui é a minha primitiva, mas é uma primitiva particular. E como eu estou falando em uma primitiva, eu quero a primitiva, aqui pede encontrar todas as funções, então eu estou falando em uma primitiva mais geral, eu vou acrescentar a constante aqui, porque a gente sabe que com a primitiva mais geral, eu consigo listar todas as funções, porque eu vou listar junto as constantes. Então, melhorando um pouco isso daqui, eu tenho que g de x é igual a menos 4 vezes cosseno de x, mais 2 vezes x elevado a quinta, dividido por 5, menos x elevado a menos 1 sobre 2 mais 1, vai ficar x elevado a 1 sobre 2, dividido por 1 sobre 2, mais k. E isso daqui, a gente não tem espaço, então vamos pegar mais uma folha. Então, eu tenho que g de x é igual a menos 4 vezes cosseno de x, mais 2/5 vezes x à quinta, menos, aqui fica x elevado a 1 sobre 2, vezes o inverso do segundo, vai ficar menos 2 vezes x elevado a 1 sobre 2 é raiz de x, mais k. Não tenho a segurança de que essa resposta está certa. Então, vamos conferir aqui. Então, vou derivar essa função. Aqui fica menos 4, a derivada do cosseno é menos o seno, então vai multiplicar aqui. A derivada de x à quinta, eu desço 5 e subtraio 1 no expoente.
A raiz de x é x elevado a 1 sobre 2, então eu desço 1 sobre 2 e subtraio 1. E a derivada da constante é 0. Então, aqui vai ficar 4 vezes seno de x. Simplifico. 2 vezes x à quarta. Simplifico aqui. Menos x elevado a 1 sobre 2 menos 1 dá x elevado a menos 1 sobre 2 mais 0. Que é justamente o que a gente tinha feito aqui. 4 seno de x, 2x à quarta menos x elevado a menos 1 sobre 2. Então, o nosso resultado está certo. Tá? Então, vamos fazer esse próximo exemplo aqui. Encontre f se f' de x é igual a e elevado a x mais 20 dividido por 1 mais x ao quadrado. Eu te dou a derivada da função, mas eu também te dou uma outra condição, que é um dos pontos, né? Que é quando x for igual a 0, essa função, a imagem dela é o ponto menos 2. Então, vamos começar aqui achando a primitiva geral e depois a gente tenta analisar o que significa essa condição aqui. Então, você tem aqui, a gente viu que eu quero saber qual é a primitiva, né? E qual é a ideia aqui? É você pensar numa função que a gente viu que você pode analisar cada uma separada. Então, eu estou pensando aqui, quem que vai ser a minha função f de x? Eu tenho que pensar numa função que quando eu derivo ela, o resultado é exponencial, e a gente viu naquela nossa lista de tabelas anteriores, né? Daquela nossa tabela, então segue da tabela. Que a primitiva da exponencial é a própria exponencial, porque quando você deriva a exponencial, o resultado da exponencial é a própria exponencial. Então, f de x é igual a e elevado a x. Mas isso daqui você tem 20 sobre 1 mais x ao quadrado, você pode olhar isso como 20 vezes 1 mais x ao quadrado. Então, eu tenho uma constante vezes uma função. E a gente viu que para encontrar a primitiva disso daqui, o que eu faço? Eu conservo a constante e tento achar a primitiva da função. Vamos olhar na nossa tabela qual é a primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Aqui é a última. A primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado, a primitiva particular é arco tangente de x. Então, é isso que a gente vai utilizar aqui, arco tangente de x. Isso daqui é uma primitiva particular. E eu vou utilizar o teorema para falar em primitiva geral, então eu vou acrescentar uma constante aqui, porque a gente sabe que essa daqui não é a única função. Toda vez que eu adicionar uma constante, ela também é uma primitiva da minha função, porque a derivada da constante é 0. Então, se eu derivar essa função que eu achei aqui, eu vou achar justamente essa função que está aqui em cima. Então, se eu derivar a exponencial, é a própria exponencial. A derivada de 20 vezes arco tangente de x é 20 vezes a derivada do arco tangente de x. E a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E a derivada da constante é 0, então esse pedaço aqui some. Então, o que eu tenho aqui como primitiva é isso daqui. Agora, vamos ver o que significa essa condição aqui. Então, eu vou aqui para o GeoGebra para mostrar para vocês o que significa isso. Então, eu tenho a seguinte condição aqui. Essa daqui é o gráfico da função e elevado a x mais arco tangente de x e aqui mais a constante. O que significa essa constante? À medida que essa constante vai assumindo valores, você nota que o gráfico da sua função ele vai mudando. Basicamente, o que está acontecendo é uma translação aqui. Aquela condição, f de 0 igual a menos 2, significa o seguinte, que você não está falando mais de uma lista de funções. Eu estou falando de uma função específica que está passando no ponto 0 e menos 2, por causa que eu vi lá uma das condições do problema é que f de 0 é igual a menos 2. O ponto 0 e menos 2 é esse ponto A aqui. Então, o que o problema está pedindo para você é que você determine qual dessas funções, dessa lista de funções que você tem aqui, qual delas é que vai estar passando no ponto menos 2. Então, se você movimentar aqui, você nota que se você colocar aqui, essa daqui é uma função que está passando nesse ponto A.
O que aconteceu aqui? Bom, o valor que K assume aqui é menos 3. Então, você nota que a sua função, que isso daqui acontece, é a função e elevado a x mais arco tangente de x, e substitui o K por menos 3 para você obter exatamente essa função. Então, aquilo que o problema está pedindo é o seguinte: quando você está falando em primitiva geral, você está falando de uma lista de funções. Só que eu acrescentei uma condição. Eu te disse que dessa lista de funções é para você escolher aquela função que está passando por aquele ponto. E a função que está passando por esse ponto é uma função onde essa constante aqui assume o valor menos 3. Vejo isso acontecendo no gráfico, vamos verificar se isso também está acontecendo, vamos verificar isso por meio de contas, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou substituir essa condição. Então, eu tenho a função geral, então, como ela está passando por esse ponto, ou seja, quando x for 0, o valor da imagem aqui é menos 2, então fica assim o meu problema. Substituindo o x por 0, eu tenho f de 0 é igual a e elevado a 0, mais 20 vezes arco tangente de 0, mais k. O f de 0 é menos 2, o e elevado a 0 é 1, o arco tangente de 0, então eu quero saber qual é o ângulo que a tangente é 0. O ângulo que a tangente é 0 é o próprio 0. Então, 20 vezes 0 é 0 e aqui fica só o k. Isso daqui é uma equação bem fácil de resolver. Se você isolar o k, você tem que o k é igual a menos 3. Então, eu achei justamente aquele valor de k que eu tinha visto no meu gráfico que eu fiz anteriormente. Então, portanto, essa função f que ele está pedindo aqui é a função e elevado a x mais 20 vezes arco tangente de x, com a condição especial de que eu vou substituir o k por menos 3. Então, essa daqui é uma função que, quando eu derivo ela, o resultado dá esse, e quando eu substituo o x por 0, a imagem aqui avaliada nesse ponto é menos 2. Então, nota que quando você coloca uma condição específica, você pega e você não tem como resultado mais uma lista com infinidade de funções, você passa a ter uma única função. Porque eu estou te falando, eu estou te dando uma característica a mais para aquela função. Eu não te dou só informação sobre a derivada. Eu falo que ela vai passar por aquele ponto. Vamos continuar aqui. Essa daqui eu já te dou uma informação não sobre a primeira derivada, mas sobre a segunda derivada. E ao passo que eu te dou essa informação sobre a segunda derivada, eu também te dou duas informações sobre dois pontos que ela vai passar. Então, qual que é a ideia aqui? Para chegar até essa função f, primeiro eu vou obter informações sobre a primeira derivada e depois eu vou obter informações sobre a minha função. Então, eu vou andando, vou caminhando de um passo de cada vez, tá? Então, primeiro vamos falar da primeira derivada. Então, a gente vai utilizar a tabela porque a primeira derivada é a primitiva da segunda derivada, ou seja, quando eu derivo a primeira derivada, eu obtenho a segunda derivada. Então vamos fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui a tabela. Então, aqui todas essas informações aqui eu estou utilizando a tabela, tá? E qual que é a ideia aqui? A ideia é que, como eu estou falando de funções, potência aqui, eu vou utilizar aquela regra, que é quando eu estou falando em primitiva para funções potência, qual é a ideia? Eu vou somar 1 no expoente e repetir esse expoente no denominador. Então, qual vai ser a primitiva de 12x²? Então, a ideia da primitiva é voltar um passo atrás aqui. Então, se eu tenho a segunda derivada, um passo atrás da segunda derivada, um passo anterior à segunda derivada é a primeira derivada. Então, aqui, a primitiva de 12x² é 12 vezes... Como que funciona a primitiva do x²? Eu somo 1 no expoente e repito esse expoente aqui no denominador. Mais 6 vezes o x, a primitiva do x, eu somo 1 no expoente e repito esse expoente aqui no denominador. Menos 4 vezes, aqui é 4 vezes 1, e eu lembro que a primitiva do 1 é o x. Foi uma coisa que a gente fez no início da aula. Isso daqui, eu estou falando de uma primitiva particular,
E a gente sabe que essa daqui não é a única resposta que a gente tem uma infinidade de respostas, então eu vou acrescentar uma constante aqui que eu vou chamar de K1 para indicar justamente isso, que toda vez que eu somo uma constante, eu tenho uma nova função. Então, a minha derivada aqui é a função, aqui no denominador vai aparecer um 3, 12 dividido por 3 é 4, então fica 4 vezes x ao cubo, mais, aqui no denominador 1 mais 1 é 2, 6 dividido por 2 é 3, vai ficar 3x ao quadrado, menos 4x, mais K1. Só que isso é suficiente? Não, por causa que eu ainda estou tentando achar informações sobre a minha função, não sobre a derivada. Então, eu vou ter que dar mais um passo atrás. Então, para falar sobre a minha função aqui, então a função é nada mais do que a primitiva dessa f' de x. Então, quando eu derivo isso daqui, eu tenho essa função de cima. Como que eu faço agora? A mesma estratégia que eu fiz anteriormente. Basicamente, vou utilizar o cálculo de primitivas por meio da regra da potência. Então, conservo essa constante. O que eu faço com x ao cubo? Para achar a primitiva dele, eu somo 1 e repito esse expoente aqui no denominador. Mais 3 vezes x elevado, o x elevado ao quadrado, o que eu faço? Somo 1 e repito esse expoente aqui embaixo. Menos 4 vezes x elevado a 1, eu somo 1 no expoente e repito esse expoente aqui embaixo. E o que acontece com essa constante? Isso daqui é uma constante multiplicada por 1. Então, eu conservo a constante e calculo a primitiva de 1. Qual que é a primitiva de 1? A primitiva de 1 é x, porque quando eu derivo o x, o resultado dele é 1. Isso daqui é uma primitiva particular. E como a gente sabe, para falar em primitiva geral, é só acrescentar uma constante. Então, eu tenho uma nova constante que não necessariamente é essa mesma que apareceu aqui. Então, eu dou um outro nome para ela, K2. Então, a minha função f adquire essa forma. Vamos melhorar o jeito de escrever ela. 3 mais 1, 4, aqui no denominador, que eu simplifico aqui em cima, vai ficar x à quarta. 2 mais 1, 3, que eu simplifico aqui em cima, fica x ao cubo. 1 mais 1, 2, 4 dividido por 2 é 2. E aqui mais K1 vezes x, mais K2. Essa daqui é a minha função. Então, f de x é igual a x à quarta mais x ao cubo menos 2x ao quadrado, mais K1 vezes x, mais K2. O que eu preciso descobrir aqui para ter uma cara completa dessa minha função é descobrir quem são essas constantes K1 e K2. E é aqui que eu vou utilizar essas informações auxiliares que aparecem aqui. O f de 0 é 4 e o f de 1 é igual a 1. Então, como o f de 0 é igual a 4 e o f de 1 é igual a 1, então, essa linha aqui de cima, ela fica assim. Primeiro, vamos avaliar essa função no ponto x igual a 0. Então, fica f de 0 é igual a 0 à quarta mais 0 ao cubo menos 2 vezes 0 ao quadrado mais K1 vezes 0 mais K2. E a linha de baixo eu vou substituir o x por 1 agora. Então, f de 1 fica sendo 1 à quarta mais 1 ao cubo menos 2 vezes 1 ao quadrado mais K1 vezes 1 mais K2. Eu lembro vocês que essa linha de cima, o f de 0, ele é 4. E na linha de baixo, o f de 1 é 1. Então, como que fica aqui em cima? Esse zero todo aqui desaparece, então na linha de cima eu só tenho K2 é igual a 4. Então, é isso que a gente tem aqui na linha de cima, que K2 é igual a 4. E o que eu tenho aqui na linha de baixo, que vai ficar 1 é igual a 1 mais 1, 2, 2 menos 2, 0, 0 mais K1 mais K2, vai ficar K1 mais K2. Como eu já achei o valor de K2 aqui em cima, então eu só vou substituir essa informação aqui.
Então, como K2 é igual a 4, eu tenho que K1 vai ser 1 menos 4, K1 é igual a menos 3. Então, no fim das contas, a minha função f de x, ela é x à quarta mais x ao cubo menos 2x ao quadrado. O valor de K1 eu vou substituir por menos 3 e o valor de K2 eu vou substituir por 4. Se você derivar essa função, você vai voltar justamente, derivar duas vezes, você vai voltar justamente nessa função que tem aqui. E se você substituir o x por 0 aqui, você vai ter 4. E se você substituir o x por 1, você vai ter aqui o 1, que são os dois valores que são pedidos no problema, e assim você sabe que a sua solução está correta. Vamos fazer aqui uma abordagem a esse problema da primitiva, só que do ponto de vista de gráfico, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu te dou o gráfico dessa função f e o que eu quero fazer é um esboço da primitiva dessa função, só que como eu disse aqui eu tenho uma condição que o f de 0 é igual a 2, então você não vai ter uma infinidade de primitivas aqui, uma família de primitivas. A ideia é que você tenha uma única, por causa que eu estou interessada somente naquela primitiva que passe por esse ponto aqui, que é o ponto 0 e 2. Como que a gente vai proceder? Vamos tentar absorver todas as informações que o gráfico fornece para a gente desse ponto de vista aqui. Então, primeiro, vamos olhar cada uma dessas condições. Vamos falar sobre essa função f minúscula. O que eu sei aqui sobre ela? Eu sei o seguinte, que no intervalo de 0 até 1, o gráfico está abaixo do eixo x. Então, eu estou falando aqui, o que eu já tiro dessa condição, que o f de x ele é menor do que 0. O f de x é menor que 0 para o x se o x para x menor do que 1. Então, isso daqui é uma informação que eu tenho. Entre 1 e 3, o gráfico está acima do eixo x. Então, eu falo que essa função ela é positiva aqui. Então, f de x é maior do que 0 para x entre 1 e 3. Outra informação que eu tenho é que depois, para valores maiores do que 3, o gráfico fica todo abaixo do eixo x. Então, ele é negativo para x maior que 3. Bom, eu sei que esse gráfico aqui, ele vai cortar o eixo x nos pontos x igual a 1 e x igual a 3. Então, o que isso significa? Significa que o f de x, ele é igual a 0 em dois momentos. No x igual a 1 e no x igual a 3. Agora vamos olhar algumas outras informações aqui, e essas informações vão ser a respeito de crescimento. Vamos olhar o que significa, por exemplo, nesse intervalo de 0 até 2, você nota que a sua função está crescendo aqui. Então, falar que a função está crescendo é você falar que a derivada é positiva. Então, a derivada aqui é positiva para x entre 0 e 2. Porque ela está crescendo. Depois, entre 2, no intervalo de 2 até 4, ela está decrescendo aqui. Então, isso daqui é falar que a derivada é negativa. Porque ela está decrescendo nesse intervalo. E depois do 4, ela volta a crescer aqui. Então, f' de x, ela voltar a crescer é falar que ela é positiva. Então, f' de x é maior que 0 para x é maior do que 4. E eu noto que à medida que o x está tendendo a infinito, a minha função está se aproximando de 0. Então, o y igual a 0 é uma assíntota da minha função. Então, f de x está tendendo a 0
quando x está tendendo a infinito. Será que a gente consegue obter mais informação aqui? Vamos olhar agora a concavidade dessas funções. Então, você nota o seguinte, que até que ela tem concavidade para baixo, aqui, né, nesse espaço, e depois ela tem concavidade para cima até aqui. Esse ponto é o 5, e depois ela volta a ter concavidade para baixo. Então, aqui nesse espaço de 0 até 3, a concavidade é para baixo. E depois de 3 até 5, a concavidade fica para cima, e de 5 para frente, a concavidade volta a ficar embaixo. O que significa essas informações de concavidade? São informações na segunda derivada. Então, eu tenho que a segunda derivada aqui, ela é positiva, ou seja, a concavidade é para cima. Então, a concavidade é para cima no intervalo de 3 até 5, aqui é o 5, esqueci de colocar, x entre 3 e 5. E a concavidade é para baixo, então, segunda derivada negativa, no intervalo de 0 até 3. E depois nos valores maiores do que 5. Uma outra informação aqui, vamos chamar a atenção para os pontos 2 e 4. Os pontos 2 e 4, outra coisa. Onde que acontece uma mudança de concavidade, aproveitando que a gente está falando em concavidade? Então, até o 3 eu tenho concavidade para cima e depois do 3 eu tenho concavidade para baixo. Então, eu falo que o 3 ele é um ponto de inflexão. Então, você diz que segunda derivada é igual a 0 em dois momentos. No x igual a 3 e no x igual a 5, que é quando acontece a mudança na concavidade. E você nota que nos pontos x igual a 2 e nos pontos x igual a 4, você consegue desenhar retas tangentes horizontais. O ponto x igual a 2, ele pode ser olhado como um ponto de máximo local, e o ponto x igual a 4 como um ponto de mínimo local. Então, isso significa que a derivada ela é igual a 0 nesses pontos, 2 e 4. Então, f' de x é igual a 0 nesses dois valores, 2 e 4. Então, fiz essa análise aqui para esse ponto aqui. A ideia agora é pegar e transformar tudo isso que eu fiz para a função f de x minúsculo para a função f de x maiúscula, que é a primitiva dela. Então, vamos pegar e tentar reescrever cada um desses trechos que aparece aqui. Então, vamos começar aqui. F de x, o que eu lembro aqui? F é primitiva de f minúscula. Isto é, quando eu derivo essa função, ela é justamente a minha função f de x. O que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever tudo isso que eu fiz aqui, só que eu vou trocar esse f minúscula pela derivada da f maiúscula, porque eu sei que a f maiúscula ela é primitiva. Então, o que significa f de x menor que 0 para x menor que 1? Significa o seguinte, que f' de x é menor que 0 para x, aqui é x entre 0 e 1, tá? Esqueci o 0 aqui. Então, para x entre 0 e 1. A segunda condição aqui, f de x maior que 0 para x entre 1 e 3, então entre 1 e 3 o gráfico está acima do eixo x, eu lembro que esse f minúsculo eu vou substituir por f'. Então, f' de x é maior do que 0 para x entre 1 e 3. Eu lembro que eu estou fazendo isso por causa que a f maiúscula é primitiva dessa minha função f, tá? E depois ela volta a ser negativa, ficar abaixo do eixo x para valores maiores do que 3. Então, aqui eu vou colocar aqui
para x entre 0 e 1. Vamos escrever na notação de intervalo para a gente ganhar um espacinho melhor aqui. Então, f de x é menor que 0 entre 0 e 1 e para valores maiores do que 3. 0 e 1 valores maiores que 3 e maior que 0 entre 1 e 3, no intervalo de 1 a 3. Outra informação que eu tenho é o seguinte, que essa f de x é igual a 0 nesses valores aqui. Então, vou acrescentar mais uma informação aqui, que é os valores que isso daqui é igual a 0, porque eu lembro que a fzinha eu estou substituindo por isso daqui, porque ela é primitiva, em dois pontos, em x igual a 1 e x igual a 3. Vamos para outra informação, agora eu estou olhando a derivada da f minúscula, só que aqui, como a f é igual a derivada da f maiúscula, quando eu estiver falando da derivada da f minúscula, eu estou falando da segunda derivada aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui? Então, vamos olhar isso daqui. O que significa a primeira derivada ser positiva? A derivada é positiva para x entre 0 e 2, só que a primeira derivada é essa notação. Então, eu tenho que f duas linhas de x é maior do que 0, nesse intervalo aqui entre 0 e 2. Ela vai ser negativa, aonde x entre 2 e 4 e então ela só decresce. Ai, esqueci de escrever aqui, mas ela volta a crescer, né, para valores maiores do que 5. Então, entre 2 e 4, ela cresce entre 0 e 2, depois decresce entre 2 e 4. Tá aqui, coloquei aqui embaixo. E ela é maior, ela volta a crescer em valores maiores do que 4. Então, eu estou falando aqui que eu lembro que essa primeira derivada representa o f duas linhas, isso daqui é maior que 0 em x maior que 4. Então, eu vou acrescentar aqui o intervalo de 4 até mais infinito. Então, ela é maior que 0 entre 0 e 2 e valores maiores que 4, e menor que 0 entre 2 e 4. E ela é igual a 0, a derivada é igual a 0 nos pontos x igual a 2 e x igual a 4, por causa que a gente viu que são os pontos de máximo e mínimo. E eu lembro que esse f', uma forma de escrever isso é falar que o f duas linhas de x é igual a 0 nesses dois pontos, em x igual a 2 e x igual a 4. E eu tenho outra condição aqui, que é o f de x, ele tende a 0 para x tendendo a infinito. Então, o f de x minúscula, ele é a derivada aqui. Então, eu estou falando que essa derivada tende a 0 para x tendendo a infinito. Então, ela está se aproximando aqui, você vai pensar que a função f, ela está aproximando aqui de uma constante à medida que você vai pegando esse x tendendo a infinito aqui. Bom, se você partir para o assunto, a segunda derivada da minha função f, significa estar falando a terceira derivada da função f maiúscula, só que a terceira derivada, ela não é as informações que a gente consegue obter com ela não foram informações que a gente estudou. A gente só estudou informações relacionadas à primeira e à segunda derivada, então eu não vou usar essas informações aqui, vou usar só essas que eu tenho aqui até o momento, e com isso eu vou pegar e construir o gráfico.
Vamos fazer a nossa tabelinha aqui, vamos fazer uma tabela aqui de valores aqui, para a gente analisar as informações que a gente tem aqui. Eu lembro que o que significa, vamos tentar fazer um diagrama aqui para tentar ilustrar todas essas condições aqui, tá? Então aqui eu quero falar sobre a função f, e eu tenho o seguinte, eu tenho o ponto, aqui eu estou começando do zero, tá? O meu gráfico vai começar do zero. Então, eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Vou marcar aqui. Então, o que acontece aqui? A primeira derivada, ela é negativa no intervalo de 0 a 1 e de 3 até infinito. O que significa a primeira derivada negativa? Significa que a minha função é decrescente. Então, ela vai decrescer no intervalo... Deixa eu mudar essa cor aqui. Então, ela vai decrescer no intervalo de 0 a 1. E depois ela vai decrescer no intervalo de 3 até infinito. Então, aqui decresce, decresce. F' de x maior que 0, eu estou falando que ela é crescente, e ela é crescente em qual intervalo? De 1 até 3. Então, cresce e cresce. O que significa essa derivada igual a 0? Significa que o ponto x igual a 1 e x igual a 3, eles são pontos críticos. Então, eles são candidatos a pontos de máximo e mínimo. E você nota que aqui, seguindo o teste da primeira derivada, como aqui decresce e cresce, você tem que isso daqui é um ponto de mínimo local. E como aqui cresce e depois decresce, você tem que esse daqui é um ponto de máximo local. Agora vamos falar sobre concavidade. Você tem que a segunda derivada aqui é positiva. O que significa essa segunda derivada positiva? Significa que a concavidade é para cima. Onde a concavidade é para cima? No intervalo de 0 até 2. Então, de 0 até 2, concavidade para cima. E de 4 até infinito. Então, concavidade para cima aqui. A segunda derivada negativa significa concavidade para baixo. Isso acontece no intervalo de 2 até 4. Esse ponto aqui, x igual a 2 e x igual a 4, você vai notar que, além de serem pontos em que a segunda derivada é igual a 0, são pontos que acontece uma mudança do comportamento da concavidade. Então, esses aqui vão ser os meus pontos de inflexão. Vamos esboçar o gráfico com essas informações que a gente tem aqui. Que a gente viu que essas informações são suficientes, só que eu tenho que lembrar que essa função, ela passa no ponto 0 e 2. Então, quando x for igual a 0, o y é 2. Então, é aí que eu vou começar tudo. Então, tá aqui o ponto x igual a 0 e y igual a 2, ele está marcado aqui. E eu sei que no intervalo de 0 até 1, ela vai decrescer e com concavidade para cima. E é isso que eu fiz aqui. Decresceu e com concavidade para cima. Depois, de 1 até 2, ela vai crescer, mas também vai crescer com a concavidade para cima. Então, decresce, concavidade para cima, depois ela cresce com concavidade para cima. O que acontece depois disso? De 2 até 3, o que vai acontecer? Vai crescer, só que ela vai crescer com concavidade para baixo. E depois de 3 até 4, ela decresce, só que decresce com concavidade para baixo. Então, vamos olhar aqui. Decresce, concavidade para cima, cresce, concavidade para cima, cresce, concavidade para baixo, e depois de 3 até 4, ela vai decrescer com concavidade para baixo. E o que acontece nos outros valores aqui? A partir de 4, ela vai continuar decrescendo, só que dessa vez ela vai decrescer com concavidade para cima. Então, cresce com concavidade, decresce com concavidade para cima. E aqui eu lembro o seguinte, que a minha função, e aqui a gente vai parar um pouquinho, porque lembrando de uma das informações que a gente tem aqui, que a derivada aqui, ela tende a 0 para x tendendo a mais infinito. Então, o que isso significa aqui? Que a minha função, a f de x, ela está se aproximando de uma constante à medida que o x está tendendo a infinito. Só que eu não sei qual que é essa constante que ela está se aproximando. O que acontece é que quando eu vou fazendo o x tendendo ao infinito, ela vai se aproximando, então é como se essa constante fosse uma assíntota para a minha função.
Só que aqui não te dá muitas informações para saber quem que é essa assíntota, então eu deixo o gráfico parado aqui. Pode ser que essa assíntota seja o y igual a 0, então ela fica aqui com a concavidade para cima aqui, se aproximando desse ponto, ou pode ser que seja o ponto y igual a 1, y igual a 1,5, pode ser qualquer um desses valores, tá? Então, esse é o desenho, essas são as informações que a gente tem, e assim a gente constrói o nosso gráfico aqui, cada pedacinho dele, em cada um dos intervalos, analisa esse comportamento, tá? Só para lembrar, a gente tem o ponto, a gente chegou à conclusão que o x igual a 1 e x igual a 3 são pontos de... O x igual a 1 é um mínimo local e o x igual a 3 é um máximo local. Então, vamos resolver esse problema aqui. Uma bola é arremessada para cima com uma velocidade de 15 metros por segundo a partir da borda de um penhasco, 140 metros acima do solo. Encontre sua altura acima do solo t segundos mais tarde, quando ela atinge sua altura máxima e quando atinge o solo. Bom, a situação que eu tenho aqui é que, à medida que o tempo passa, eu tenho o seguinte comportamento para a velocidade. Eu tenho que a velocidade, ela vai diminuindo, porque a velocidade aqui, ela vai decrescendo. Então, à medida que o tempo passa, a velocidade, ela está decrescendo, então eu tenho que, a minha aceleração aqui, ela é negativa. Então, aqui no caso, a força que está atuando aqui é a gravidade, então vamos arredondar esse valor. Então, a aceleração aqui, ela é uma função constante, mas decrescendo aqui, por causa que à medida que o tempo passa, a velocidade ela vai diminuindo. Ou seja, a velocidade final e a velocidade inicial, a velocidade inicial e a velocidade final é menor do que a velocidade inicial. Então, por isso que essa aceleração aqui assume esse sinal negativo. E como eu sei que a definição de aceleração é justamente a variação entre a velocidade e o tempo, então eu tenho o seguinte, que a minha função velocidade, ela é escrita dessa forma. Menos 9,8t mais um certo K1. Você vai notar que esse K1 que aparece aqui é justamente a sua velocidade inicial. Então, V de 0 é igual a menos 9,8 vezes 0 mais K1. Então, você nota que o seu K1 é justamente a velocidade inicial. Então, por isso que você chega a essa fórmula aqui. Então, o seu K1 aqui, ele é igual à velocidade inicial, que é 15 metros por segundo. Então, eu tenho uma função desse tipo aqui, V de t é igual a menos 9,8t mais 15. Então, essa é a informação que eu tenho sobre a função velocidade. Bom, o que eu sei aqui, vamos trabalhar um pouco mais com a função. E depois a gente volta aqui para pegar e obter as informações que a gente está acostumado a obter aqui. Então, a velocidade, eu lembro que isso daqui a gente estudou em aulas anteriores, é que... deixa eu trazer um outro enfoque aqui ao problema aqui, que é que a velocidade, ela é nada mais do que uma primitiva da aceleração. Então, quando você deriva, lembra da nossa aula sobre taxa de variação? A definição de aceleração é que a derivada da velocidade é justamente a aceleração. Então, para descobrir a velocidade, o que eu faço aqui? Eu tenho que achar a primitiva dela. Então, por isso que eu escrevi desse jeito aqui, tá? Eu lembro como que você faz para achar a primitiva. Menos 9,8 conserva a constante vezes 1. A primitiva de 1 é t, então aqui fica menos 9,8t mais a constante aqui, porque eu estou falando em primitiva geral. Eu tenho condições de descobrir quem é esse K1, de que qual forma. Eu lembro que eu tenho a velocidade num instante específico, que é o instante inicial, que é 15 metros por segundo. Então, você nota aqui que isso daqui é nada mais do que, o K1 é nada mais do que realmente o valor da velocidade inicial. Então, eu lembro que V de t é primitiva de A de t
Isso eu esqueci de falar e já fiz as contas direto, desculpa. Mas esse daqui é a justificativa para pegar e fazer essa parte aqui, tá? Foi daqui que surgiu esse V de t. Achei o K1 aqui, então eu tenho que o meu V de t é dessa forma. Só que eu sei, e aqui eu vou chamar de S de t, justamente essa distância que é a trajetória desse meu movimento. Então, o meu S de t, ele é primitiva dessa minha função V de t. Porque se eu derivo essa distância, essa trajetória, eu tenho informações justamente sobre a velocidade. Novamente, isso daqui é a definição da função velocidade para a gente. Então, o que eu vou fazer é, para achar essa S de t, eu vou pegar e calcular a primitiva dessa função V de t. Então, como que eu faço para calcular a primitiva? A constante, deixo ela aqui do jeito que ela está, e eu vou tentar achar a primitiva de t elevado a 1. Como que eu faço para achar essa primitiva? Eu somo 1 no expoente e repito esse expoente aqui embaixo. Mas aqui é 15 vezes 1, então é o 15 vezes a primitiva do 1 é o t. E aqui eu tenho que não é só uma solução, eu tenho uma lista de funções, então eu acrescento uma constante aqui, tá? Então, meu S de t, ele fica desse tipo aqui. 1 mais 1 é 2, 9,8 dividido por 2 dá menos 4,9 t ao quadrado, mais 15 vezes t, mais K2. Como que eu vou achar informações sobre esse K2? Bom, eu lembro que esse S de t é a trajetória. Como no instante t igual a zero, o início dessa trajetória é aqui. Então, no instante t igual a zero, a trajetória é 140 metros acima do solo. Então, quando t é igual a zero, o S aqui, ele assume o valor 140, porque a bola ela é jogada 140 metros acima do solo. Então, S de zero é igual a menos 4,9 vezes zero ao quadrado, mais 15 vezes zero, mais K2. Como o meu S de zero é 140, então eu tenho que o K2 é igual a 140. E esse daqui é a trajetória que a bola faz. E o que eu quero saber aqui, eu quero saber qual que é a altura máxima. E eu quero saber também, então, esse S de t é justamente essa trajetória aqui, esse gráfico aqui. Eu quero saber qual é a altura máxima, então eu estou falando aqui qual é o ponto de máximo que essa função assume, e quando que ela atinge o solo. Então, quando t é igual a zero, qual é a raiz dessa nossa função. Então, qual é o zero da minha função. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente sabe que para achar o ponto de máximo, um jeito fácil de fazer isso é você olhar aqui a derivada dele. E eu vou olhar assim a derivada, por quê? Porque aí eu quero mostrar que o que a gente fez realmente está certo. Porque quando deriva, você tem que ter a velocidade, então tem que voltar essa função aqui. E quando você deriva aqui, você tem menos 9,8t mais 15, que é justamente o que tem aqui. Então, isso é uma forma da gente verificar o que a gente fez e verificar que está certo. E como que você faz a partir daqui? Bom, eu sei o seguinte, que fazendo o estudo de sinal dessa função, então, para saber qual é a altura máxima, eu faço o estudo de sinal da derivada, ou seja, dessa função velocidade. E eu tenho o seguinte, que quando t é igual a... isso daqui é uma reta decrescente, que ela vai cortar o eixo x no ponto 15 dividido por 9,8. E para valores, e ela é uma reta que é uma reta decrescente. E aqui assume valores positivos e aqui assume valores negativos. Então, em outras palavras, para minha função, isso significa o seguinte, que ela cresce. Então, aqui 15 e 9 sobre 9,8. Então, ela cresce e depois decresce. Então, esse ponto 15 dividido por 9,8 é o ponto de máximo aqui. Então, quando t ele é igual a 15 dividido por 9,8,
é que é o ponto de máximo. Então, quando t é igual a isso, então é ponto de máximo. E o seu valor de máximo, ou seja, o seu S nesse ponto, a função avaliada nesse ponto, S de 15 dividido por 9,8, dá quanto? Deixa eu olhar uma colinha aqui para ver se eu já fiz essa conta em algum momento. Parece que não. Então, vamos fazer a conta, né? Porque a gente tem que fazer a conta. Eu quero saber... não, eu não quero saber a altura máxima, não. Eu quero saber quando que ela atinge a altura máxima. Então, não vou fazer essa conta. Então, ela atinge a altura máxima no instante em que t é igual a 15,98. Então, quando t é esse valor, é atingida a altura máxima. Para saber qual é a altura máxima, é só substituir esse valor na minha função S. Qual é a outra pergunta? É quando que ela atinge o solo. Então, saber quando ela atinge o solo é saber quando que essa minha função aqui vai cortar esse eixo. Ou seja, eu igualo essa função a zero e acho quais são esses valores. Então, menos 4,9t ao quadrado, mais 15t, mais 140, igual a zero. E o que eu faço aqui é isso, eu faço Bhaskara, e quando eu faço Bhaskara, o valor que eu encontro, deixa eu conferir aqui, 7,1. Então, 7,1 segundos depois de quando começou tudo isso, é que a bola atinge o solo. Então, a gente tem o seguinte movimento. A bola é lançada, quando o instante dela for 15 dividido por 9,8, ela atinge a altura máxima. Depois ela volta a cair e ela vai atingir o solo quando t for igual a 7,1 segundos. Bom, esse daqui é um problema bem comum na física. A gente geralmente resolve ele só com a base de fórmula e tudo mais, e a ideia aqui é pegar e resolver ele utilizando só informações relacionadas à primitiva. Bom, com isso eu encerro a aula, então, tchau, até a próxima aula.